Gente, vamos falar de algo muito importante, o shadow work. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou estar dando exemplo prático para que vocês também possam identificar gatilhos emocionais, padrões de pensamento e fazer uma limpeza utilizando eventos que você considera negativos, ou que não trazem muito prazer, né? E utilizar esses eventos negativos para curar na raiz, ao invés de só sofrer aleatoriamente e continuar repetindo ciclos negativos, tá? Então a gente vai usar a dor do momento para realmente fazer essa limpeza a nível emocional e energético. Então primeiro vamos identificar o que é sofrimento. Sofrimento é a nossa tentativa de resistência ao momento presente, a um evento, a situação, ao que é, a circunstância. Então a gente resiste, a gente não quer, a gente rejeita e por isso a gente sofre, né? Então a gente tem um coquetel de emoções que a gente chama de tristeza, raiva, culpa, vergonha. A gente nomeou, né, essas emoções, essas energias, porque a gente sente elas de uma forma diferenciada, né, no nosso corpo. Às vezes a gente sente uma combinação de todas ou de várias, né, mas a gente deu nomes para essa resistência que a gente tem e se chama emoção. Então a emoção é o nosso mecanismo guia para dizer se os nossos pensamentos estão alinhados com a realidade. Se não houver resistência à realidade, não há emoções, né? Você vai estar em paz incondicional e alegria incondicional, que são naturais da sua essência, da nossa essência, e estão a todo momento presente. Mas por causa dos vários tipos e nuances de resistência que a gente tem ao longo do dia, a gente não percebe, né, que a gente já está em paz, já está contente, já está completo, né? Então, sofrimento vem da resistência ao que é. Então, quando a gente é criança, a gente vai observando coisas no mundo, aprendendo juntamente ali quando a gente está aprendendo a falar, né, com a programação neurolinguística. Então, a gente vai adaptando ideias, absorvendo, o cérebro vai fazendo conclusões, né, do que está vendo, ouvindo, experienciando. E, junto com isso, a gente vai sentindo emoções, né, de acordo com o que a gente está interpretando da realidade. Mas, como a gente é criança e ninguém ensina nada sobre emoções, às vezes as emoções são muito fortes, então a gente não sabe o que fazer, a gente desassocia, ou seja, a gente não quer sentir, a gente armazena, né, essas emoções junto com os conceitos, padrões, crenças. Então às vezes pode ser opiniões sobre nós, opiniões sobre as pessoas, né? Eu não sou bonita o suficiente, não sou inteligente, não sou capaz, ninguém gosta de mim, eu não mereço carinho, não mereço atenção, ninguém me ouve. E assim por diante. A gente pode criar crenças sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, né? Então a gente vai adquirir ao longo da nossa vida ali 1 trilhão de crenças limitantes que vão ficar armazenadas em nós e bastante emoção. Tá? A gente é um pacotinho de emoções reprimidas, basicamente isso. E é aí que está o nosso problema. Porque as emoções, elas são energia que está presa dentro de nós. E essas energias, elas vão criar pensamentos compulsivos e automáticos, né? Então, esses padrões de pensamento, crenças limitantes, eles descem para um nível que a gente chama de subconsciente, que é uma programação, né? Então, você não anda por aí pensando quando você brigou na escola, quando seu pai não te ajudou com a tarefa de casa, quando sua mãe falou que você era burra, que você era feia, que você era gorda. Você não vai pensar nisso quando você está adulto. Mas você vai sim perceber, imaginar, ter expectativas em relação a você e a vida de acordo com o que tem armazenado lá, né? Então essas coisas que estão armazenadas no subconsciente, mais as emoções reprimidas ali que estão em você, elas vão causar pensamentos, comportamentos, você vai ter decisões, preferências, opiniões, achismos, né? A maioria das pessoas vive baseada em achismo, eu acho que, e não tem nada relacionado ali a fato ou conhecimento, é mais criança, né? Então isso vai botar a gente em todo tipo de drama e problema necessário para a gente ir percebendo que a gente tem esses padrões de pensamento e que a gente tem essas emoções para curar dentro da gente. Só que a maioria das pessoas não está consciente deste processo, né, das sombras, né? O que está no subconsciente a gente chama de sombra.
Então, como a pessoa não sabe, né, que ela carrega sementinhas das experiências que estão acontecendo na vida dela, todas as experiências, sem exceção, ela vai viver no vitimismo, ela vai viver reagindo à vida ao invés de prestar atenção em si e descobrir o que é que está acontecendo para limpar, curar, transcender a sombra, essa programação inconsciente que domina a pessoa. A pessoa vira marionete, nós somos marionetes nas mãos do ego, né, da personalidade que é formada pelas sombras, são resíduos de traumas, emoções, padrões de pensamento, crenças limitantes, né? Então, quando a gente vai fazer o shadow work, a gente vai utilizar o momento presente, o momento catalítico que a gente considera negativo, porque a gente está tendo emoções negativas, a gente está de alguma maneira resistindo a esse momento, e a gente vai utilizar isso para fazer a cura e limpeza.